Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante Le Palais de l'Épicure era um dos estabelecimentos mais prestigiados da cidade. A fachada de pedra esculpida, os lustres de cristal, as toalhas de mesa imaculadas e o serviço impecável criaram uma atmosfera de refinamento inigualável. Cada cliente que entrava era recebido com deferência e tratado com respeito, independentemente de seu status. Mas, nos bastidores, existia outra face desta instituição, onde as relações humanas eram vividas de forma menos visível. Um mundo paralelo onde a nobreza do serviço era apenas uma ilusão, e onde hierarquias, julgamentos e preconceitos se manifestavam silenciosamente, escondidos sob a máscara do luxo e da elegância. Madame Louise, uma mulher negra de cerca de 60 anos, era uma figura discreta na vida de seu filho, Julien, dono do restaurante. Embora seu filho fosse um empresário de sucesso, que fez fortuna transformando Le Palais de l'Épicure em um símbolo de luxo e excelência culinária, ela, uma ex-professora, vivia uma vida modesta. Ela criou Julien sozinha, tendo visto crescer em uma pequena casa nos arredores da cidade, longe da opulência que ele agora frequentava. Luísa, simples mas orgulhosa, nunca se sentiu atraída pela riqueza ou pelo reconhecimento social, preferindo a doçura de uma vida modesta, mas repleta de valores profundos. Ela havia se sacrificado tanto para que seu filho tivesse a melhor oportunidade possível, mas, no fundo, sabia que ele havia deixado o mundo onde ela o havia moldado para se juntar a um universo que, às vezes, estava além dela. Naquela manhã, Louise decidiu visitá-lo, na esperança de encontrar a intimidade da criança que ela havia criado, longe dos olhares insistentes e das exigências de um império de luxo que ele havia construído. Ela não havia contado a Julien que viria. Não era da sua natureza impor ou perturbar. Ela simplesmente queria passar algum tempo com ele, em paz e tranquilidade, longe das obrigações e do barulho incessante da vida pública. Ela entrou no restaurante com passos leves, mas decididos. O frio piso de mármore, brilhando sob as luzes fracas dos imponentes lustres, ressoou levemente, marcando sua presença. Quase nada na grandiosidade do lugar. Louise caminhou até uma mesa discreta, longe do fluxo de clientes, e sentou-se sem cerimônia. Ela já conhecia os olhares dos outros, a indiferença às vezes tingida de desprezo. Como mãe, ela estava acostumada a ser ignorada ou subestimada, mas isso não a incomodava mais. Ela sabia que o reconhecimento que buscava não viria dos outros, mas do coração do filho, se ele ainda pudesse ouvi-la às vezes em meio ao barulho do mundo que havia escolhido. Enquanto Louise se sentava, a sala continuava a vibrar com uma sinfonia de vozes e o tilintar de talheres. Os outros clientes, mais ou menos absortos em suas conversas, não lhe deram atenção. Sem olhares curiosos, sem sorrisos irônicos. Para eles, ela era apenas mais uma senhora idosa, uma silhueta borrada no cenário vivo de um lugar onde apenas nomes e carteiras importavam. Mas no fundo, Louise esperava por isso. Ela sabia que sua aparência não condizia com a imagem que tinham da clientela do palácio epicurista. Ela não tinha o prestígio daqueles que desfilavam em ternos e vestidos de noite, nem a graça das jovens que, aos olhos deles, personificavam a verdadeira elegância. É nesse preciso momento, o da sua invisibilidade, que Thomas, o garçom, decide se aproximar da mesa. Thomas era jovem, tinha cerca de 20 anos, e seu orgulho de fazer parte da equipe de um restaurante tão exclusivo às vezes o deixava um pouco arrogante. Ele usava seu uniforme como um símbolo de distinção, e seu olhar raramente recaía sobre aqueles que ele considerava inferiores a ele. Ele aprendeu a se sentir superior, confortado pelos sorrisos lisonjeiros de clientes ricos e pela admiração de seus colegas. Para ele, cada dia no Palais de l'Épicure reforçava sua convicção de que era um ator essencial neste cenário de luxo. Mas, ao mesmo tempo, esse privilégio lhe dava uma inegável sensação de poder, que ele frequentemente usava com clientes que considerava fora de seu círculo íntimo de privilegiados. Louise, com o rosto marcado por anos de trabalho duro e sua pele escura, não lhe inspirava outro pensamento além do de uma cliente que, segundo ele, não tinha lugar em um lugar como o Palais de l'Épicure. Ele se aproximou dela sem dizer uma palavra de boas-vindas, com o olhar desviado, como se quisesse evitar qualquer contato visual, qualquer sinal de respeito. Louise, porém, não se deixou desestabilizar. Os olhos dela, absolutamente calmos, permaneceram fixos nele. Um silêncio pesado caiu entre eles,
A expectativa era palpável no ar. Louise sabia que essa atitude não era fruto do acaso, mas sim um reflexo das pequenas desigualdades que aconteciam todos os dias atrás das portas do Palácio do Epicuro. Ela não estava ali para se submeter a essa condescendência, mas sim para observá-la, para entender como esse lugar, que parecia personificar a excelência, podia ser palco de tanto desprezo. Bom dia, senhor, ela disse com uma voz suave, mas confiante. Você poderia me dar o cardápio, por favor? Seu tom calmo, educado, mas digno, pareceu desarmar um pouco Thomas, que a encarou por um momento. Mas em vez de responder, ele virou a cabeça abruptamente e se dirigiu a uma mesa vizinha, deliberando sobre o vinho do dia, como se não tivesse ouvido. Louise esperou alguns segundos, com o olhar imóvel e a paciência inabalável. A cena se desenrolou lentamente, mas ela sabia que cada momento ali seria um teste, uma provação que ela superaria sem perder a compostura. Ela repetiu, dessa vez com um leve sorriso, como se não tivesse notado a arrogância do jovem. Senhor, gostaria de ver o cardápio, por favor. Thomas, ainda em seu papel de garçom privilegiado, virou-se lentamente para ela, com um sorriso irônico nos lábios, como se estivesse prestes a fazer um comentário mordaz. Ele a encarou por alguns segundos, analisando seu rosto enrugado, seus cabelos grisalhos, então, finalmente, respondeu com uma voz gélida, sem a menor sombra de respeito. Acho que esse restaurante não é para a senhora. Talvez você se sentisse mais confortável em algum lugar mais acessível. Louise sentiu um leve tremor de surpresa, mas não deixou transparecer. Nem um vacilar, nem uma palavra, sua expressão ainda congelada em uma máscara de calma absoluta. Ela sabia que esse tipo de atitude não era apenas resultado de arrogância pessoal, mas que carregava consigo séculos de julgamentos, estereótipos e discriminação sistemática. Não era seu papel confrontá-lo diretamente com palavras, mas permanecer indiferente à sua provocação. Ela olhou para Thomas com tanta gentileza que, mesmo que ele tivesse notado, provavelmente não teria sido capaz de compreender toda sua força. Longe de ficar perturbado pelo comentário dela, Thomas, forte em seu poder percebido, permitiu-se continuar seu ímpeto. Ele se virou com um gesto dramático e se inclinou na direção de um grupo de clientes que ele considerava dignos de sua atenção, oferecendo-lhes uma atenção que claramente não estava preparado para dar a Louise. Mas antes de sair, ele fez uma última observação, seu olhar falsamente encantador e cheio de condescendência. Escute, senhora, vou lhe dar uma mesa perto da porta, só para você. É mais fácil para você, não é? Parece que você quer um lugar menos restritivo. As palavras foram ditas em um tom tão condescendente que o ar ao redor de Louise pareceu congelar. Mas ela não reagiu, nem mesmo levantou uma sobrancelha. Ela se levantou lentamente, como se nada do que tinha acontecido a tivesse afetado, seu rosto ainda implacável. Não havia indignação visível, mas sua dignidade emanava de cada movimento, de cada passo que dava, apesar do desprezo que acabará de sofrer. Ela caminhou em direção à recepção, sem pressa, com cada gesto medido. Os olhares dos funcionários que a observavam congelaram por um momento, seus olhos se encontrando furtivamente, como se trocassem um julgamento silencioso. Mas ninguém interveio. Louise aprendeu a ser invisível naqueles momentos, e ainda assim sua passagem marcava cada indivíduo presente de uma forma sutil, quase imperceptível. Ela chegou ao balcão, onde o maitre, um homem na casa dos 40, olhou para ela com perplexidade. Ele a conhecia vagamente. Ela era mãe de Julien, o proprietário, mas seu papel naquele lugar não era visível o suficiente para que ele se sentisse obrigado a reagir. Ele hesitou por um momento, mas não disse nada, encarando-a com um olhar distraído, como se a cena que acabará de testemunhar fosse estranha demais para ser entendida. Com uma simplicidade desconcertante, Louise perguntou: "Gostaria de falar com meu filho, Julien. Eu sou a mãe dele." Os funcionários do Palácio Epicurista estavam acostumados a ver Juliano pessoalmente ou a receber ligações dele, mas um pedido tão discreto e calmo, uma simples presença de uma mãe, era incomum. Normalmente, as visitas eram anunciadas, formais, o tipo de momento em que um pouco de pompa e organização eram necessárias. Mas isso era diferente. O maitre, percebendo o momento como um pouco comum demais em um lugar onde tudo parecia ser regido por protocolos rígidos e uma hierarquia implícita, hesitou. Ele observou Louise por um longo momento, tentando decodificar algo que não era imediatamente perceptível em sua calma.
Ela era uma mulher idosa, vestida sobriamente, mas ele sentia que sua mera presença carregava um peso que ele não tinha certeza se entendia. Após um segundo de reflexão, ele cedeu ao pedido, levado por uma intuição que não conseguia explicar, e entrou no restaurante para ir encontrar Julien. Quando Julien chegou à sala, seus olhos imediatamente brilharam ao ver sua mãe sentada, calma e digna à mesa. Ele correu em sua direção com visível calor, depositando um beijo em sua testa, abraçando-a com uma ternura que contrastava profundamente com a frieza do lugar. Num lugar onde cada gesto e cada palavra eram medidos, e por vezes, calculados, este momento, este abraço, parecia ser um regresso ao essencial, um momento de pura humanidade. Mas tudo isso desmoronou instantaneamente assim que seu olhar pousou em Thomas, que a observava do outro lado da sala, sem desviar o olhar. O garçom, ainda distante e arrogante, parecia não entender o que estava acontecendo, nem a importância da cena. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está aqui? Julien perguntou, com um toque de preocupação na voz, como se de repente percebesse que algo impensável estava acontecendo bem diante de seus olhos. Seu olhar mudou de Louise para Thomas, com uma expressão de incompreensão misturada com frustração evidente em seu rosto. Louise, implacavelmente calma, respondeu suavemente, como sempre fazia, ignorando as explosões e perturbações do mundo ao seu redor. Julien, eu só queria conhecer seu restaurante, passar um tempo com você. Mas parece que a recepção que recebi não foi apropriada. Suas palavras cuidadosamente escolhidas ecoaram no ar com força silenciosa. Ela não precisava expressar mais raiva ou frustração. O tom, simples mas firme, sublinhou a lacuna entre o que o restaurante alegava representar e a realidade que ela acabará de vivenciar. Julien, visivelmente surpreso com a magnitude da situação, franziu a testa. Seus olhos se fixaram em Thomas, que permanecia imóvel, observando a cena com um ar distante, quase indiferente. O contraste entre o calor e a dignidade de sua mãe e a frieza do garçom não poderia ter sido mais impressionante. Julien se aproximou de Thomas com um passo mais rápido do que gostaria. Um sentimento de profunda decepção invadiu sua mente. Ele sempre tentou manter uma imagem impecável de seu estabelecimento, um lugar onde respeito e elegância eram os pilares de seu sucesso. Ele sempre se certificou de que seus funcionários, mesmo os mais jovens, soubessem como tratar cada cliente com dignidade, independentemente de sua aparência ou status. Thomas, obviamente ignorante dos códigos implícitos do lugar, parecia ter esquecido disso. A expressão de Julien endureceu quando ele ficou em frente ao garçom. A decepção era evidente em seu rosto. Thomas, vem aqui, ele ordenou em voz baixa, mas firme. Thomas caminhou lentamente para frente, um pouco confiante demais, sua atitude arrogante revelando sua completa incompreensão da situação. Como uma criança que, depois de quebrar uma regra invisível, espera receber uma repreensão mais formal do que uma punição real. Ele ficou ali, com a postura um pouco ereta demais, os braços cruzados, pronto para justificar seu comportamento mecanicamente, como se não tivesse feito nada de errado. Senhor senhorio, este não é um lugar para todos, explicou Thomas com uma arrogância que beirava a insolência. Ela parecia estar em um lugar que não lhe convinha. Julien olhou para ele por um longo tempo, seu rosto marcado por uma expressão de choque, quase incredulidade. Ele nunca imaginou que tal situação pudesse ocorrer em seu próprio restaurante, um lugar que ele havia construído com tanto cuidado e respeito. Cada detalhe deste estabelecimento foi pensado para representar a excelência, não apenas em termos de culinária e serviço, mas também em termos de valores humanos. Mas o que Thomas acabará de fazer, esse gesto de exclusão não só em relação à sua mãe, mas também em relação à própria ideia de respeito que sustentava a existência do restaurante, o atingiu duramente. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos antes de responder com uma voz firme, mas calma, ciente de que esse confronto marcaria uma virada, não apenas para Thomas, mas para si mesmo também. Sinto muito, Thomas, mas parece que você não entende o que este restaurante representa. Não é apenas um lugar onde você atende clientes. É um lugar de respeito e inclusão. E você quebrou essa regra fundamental, disse Julien, com as palavras pairando pesadas no ar. Ele marcou cada sílaba com uma intensidade silenciosa, como se estivesse tentando garantir que seu garçom entendesse a profundidade de sua decepção. O jovem, surpreso, corou instantaneamente, uma mistura de confusão, vergonha e constrangimento cruzando seu rosto. Ele abriu a boca,
mas nenhuma palavra saiu. Ele era claramente incapaz de compreender a extensão de seu erro, como se, em sua mente, seu comportamento tivesse sido justificado por critérios superficiais e raciais que ele nunca questionou. A indiferença que ele demonstrou pela mãe de Julien de repente pareceu irreal, quase inconcebível. Julien então se virou para Louise, seu olhar suavizado pela preocupação que sentia por ela. Ele colocou uma mão reconfortante em seu ombro, um gesto terno, mas significativo. Sua mãe, como sempre, permaneceu calma, quase serena. Ela não estava tentando fazê-lo se sentir culpado, nem estava tentando tirar vantagem da situação para impor sua verdade. Mas Julien, naquele momento, sabia que tinha um papel a desempenhar nessa dinâmica e que cabia a ele corrigir as coisas. Mãe, peço desculpas. Isso não vai acontecer de novo, ele sussurrou, com sinceridade evidente em sua voz. Louise sorriu suavemente, seu olhar cheio de amor e compreensão. Aquele sorriso, tão simples e profundo, era tudo o que ela precisava para saber que seu filho entendia. Ela sabia que ele não tinha intenção de culpá-la ou acusá-la publicamente. Para ela, o importante não era obter uma vitória moral ou criar um escândalo. Era para marcar um momento, um ponto de virada. Às vezes era necessário confrontar a verdade para provocar mudanças profundas. Louise sempre acreditou que cada dificuldade, cada desafio, tinha uma lição a oferecer, e que a dignidade humana não era medida por como alguém era percebido externamente, mas por como alguém era tratado e respeitado como indivíduo. Julien agora entendia que naquele dia uma verdade maior estava sendo revelada. A dignidade de uma pessoa, independentemente da cor da pele, idade ou condição social, não se limitava a critérios externos. Era intrínseco, dado pelo respeito que cada indivíduo merece. Ele sentiu uma profunda consciência, um senso de responsabilidade que não havia previsto. Não era apenas uma questão de serviço de restaurante, era uma questão de valores humanos. E se seu restaurante tinha que incorporar algo, era antes de tudo essa ideia de respeito inalienável. Eles se sentaram juntos em uma mesa mais confortável, um local tranquilo e privado, longe dos olhares curiosos de outros clientes. Julien olhou para sua mãe, a mulher que o criou com dignidade, que passou por provações muito maiores do que esse pequeno incidente, e ainda assim, permaneceu mais forte e serena do que nunca. Ele sabia que uma mudança havia ocorrido nele. Uma lição silenciosa, mas poderosa, tinha sido transmitida, não apenas por meio de palavras, mas também pelo simples ato de permanecer calmo e digno diante da injustiça. Louise, por sua vez, não precisava de mais nada. Ela sabia que naquele dia uma mudança havia ocorrido no coração de seu filho. Não se tratava apenas de lhe ensinar a verdade sobre respeito. Foi também o momento em que Julien pôde, a partir de agora, ser mais vigilante sobre como administrava seu restaurante, seus funcionários e os valores que queria transmitir. Não foi apenas um confronto com um garçom malicioso, mas um ponto de virada em sua maneira de ver e entender realidades sociais mais amplas. E Louise também sabia, sem dizer, que uma mudança, ainda que sutil, talvez tivesse acabado de ocorrer no coração de Thomas. Esse jovem, que demonstrou preconceito, provavelmente tinha um longo caminho a percorrer para desconstruir suas ideias. Mas Julien havia iniciado o processo. Através da conversa, através do exemplo e, acima de tudo, através da intenção de fazer melhor. Afinal, respeito não é questão de aparência, mas de ação. E hoje, juntos, eles lançaram as bases para uma mudança real, não apenas no restaurante, mas talvez, um dia, na maneira como esse jovem percebia o mundo.